Hoje nós vamos abordar um tema que eu considero, como eu sempre falo, todos eles importantíssimos. Mas esse assunto aqui, o pessoal fala muito. Houve uma época, ainda hoje tem, mas houve uma época em que se falava demais. Tudo quanto era programa, podcast, Instagram, Facebook, YouTube, todo mundo falava sobre esse tema. E esse tema não é novidade. Já tinha esse nome desde 1857, com o lançamento do livro Dois Espíritos. Gente, no livro Dois Espíritos, na questão 919A, tem lá uma pergunta feita a quem mais, nada mais, nada menos do que Agostinho. Esse Agostinho aí que você está pensando. Que o pessoal chama Santo Agostinho. Agostinho, o bispo de Hipona. Ele foi um dos pilares da Igreja Católica. Combateu muita coisa, certo? Mas no início, ele era, eu sempre digo, ele era um devasso. Antes dele se voltar para esse lado da espiritualidade. A mãe dele era muito católica, que depois, quando ela desencarnou, todo mundo conhece como Santa Mônica. Mas o pai dele era um homem daquele austero, aquele homem que achava que os homens tinham que ter o quê? Aquela masculinidade, que mulher não servia para nada, entendeu? Só para ser usada. Então levava ele para os prostíbulos e insistia muito. Então ele teve uma vida muito devassa, de farras, de mulherio, e depois ele vai. As pessoas sempre dizem que foi as orações da mãe dele, E eu acredito também que sim, porque a gente sabe que uma oração feita pelas mães tem muito poder, muita força, muita energia, porque o coração de mãe, o amor de mãe é totalmente diferente desse amor que as pessoas pregam por aí. Então ele conseguiu cair em si e ver que aquela vida mundana dele não estava levando ele a nada. Foi quando ele decidiu se modificar. E nessa questão do livro dos Espíritos, quando perguntam a ele o que a gente pode fazer, como é que a gente pode conseguir atingir o importante, ou ter uma importância maior, que é o conhecimento de si mesmo. E esse conhecimento de si mesmo também ainda era mais antigo ainda, gente, porque isso estava lá no templo de Elfos, no tempo do orfismo era muito pregado, e tinha lá, na entrada do templo, tinha conhece-te a ti mesmo, tanto que Sócrates bebeu nessa fonte, todo mundo, E Jesus também cita no evangelho dele, conhece-te a ti mesmo, Por quê? Porque é importante demais a gente se conhecer. A gente precisa se conhecer. E como é que eu faço isso? Como? Analisando as minhas atitudes. Observando os meus pensamentos. Que tipo de pensamentos eu tenho? Como é que eu ajo diante de determinadas coisas? Será que eu também não ajo, aquilo que eu condeno no outro, eu também não ajo daquela forma? E ele diz o seguinte, Agostinho, o bispo de Hipona, que é interessante que ele era católico, quando ele estava aqui encarnado. Desencarnou, foi para o mundo espiritual e aceitou justamente essa missão de vir, através da doutrina espírita, esclarecer as pessoas. Tem mensagem dele no livro dos Espíritos, tem no Evangelho segundo o Espiritismo e tem, se eu não me engano, deixa eu ver, no livro dos Médiuns, parece. Então, ele contribuiu
contribuiu e muito e contribui, né? Porque ele continua fazendo todo esse trabalho enquanto espírito desencarnado. Veja bem, a maioria desses espíritos que contribuíram para trazer, para formar esse conjunto de obras, eram da Igreja Católica. Tem o Bispo de Ar, tem São Luís, tem vários outros, que eram tudo da Igreja Católica, enquanto espírito encarnado. Desencarnou, conheceu o mundo espiritual, voltou para a verdadeira pátria e se comprometeu de vir trazer esses conhecimentos. E isso é maravilhoso, é isso que faz a doutrina espírita ser o que é. Ser uma doutrina, né, onde tem filosofia e ciência, e o lado ético-moral é o Evangelho de Jesus. E aí faz com que essa doutrina se torne essa coisa maravilhosa. Agora precisa estar com a mente aberta, o coração aberto para poder acolher. A maioria das pessoas adentram as casas espíritas pela dor, ou seja, pelo processo obsessivo. Alguns chegam pelo processo obsessivo, se trata, fica melhor, mas afasta-se. Ou tem a oportunidade de assistir as palestras, de ler um livro, tudinho, mas depois se desvanece, porque acha muito difícil ser espírita. E não é difícil. É difícil sim, para você que não quer deixar as suas atitudes negativas, os seus pensamentos negativos de lado e substituir por virtudes. Aí Agostinho fez isso. Ele disse: ei, peraí, está tudo errado. Aonde eu vou chegar desse jeito? Jovem, e eu vou chegar aonde? Bebendo direto, passando noite sem dormir, na farra, né? Falando com uma mulher aqui, outra ali, arriscado pegar uma doença, né? Uma DST, que hoje a gente chama de DST, antigamente chamava de gonorreia. Então, a gente vê que realmente a mudança é difícil, porque vai depender só de você. E aí ele conseguiu fazer essa mudança, por isso que eu sempre cito ele e gosto das reflexões dele, né, das informações que ele passa. Então, quando pergunta a ele o que é que a gente faz para desenvolver esse conhecimento de si mesmo, como é que eu me conheço? Aí ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, ou seja, quando estava encarnado. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tinha motivo para de mim se queixar. Dica maravilhosa que ele deu. Vamos fazer isso? Vamos? Antes de deitar, antes de dormir, deitar, ou à tardinha, quando chegar do trabalho. Passar por um pente fino os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações. Como foi que você se comportou diante de determinada coisa no trabalho, né? Na repartição lá pública? Como é que você se vê lá dentro? Você tem ambições? Isso tudinho vai fazendo com que você vai se conhecendo, porque muitas vezes a gente diz: eu não sou orgulhoso. Eu digo, muitas vezes, não, eu não tenho orgulho, aquele orgulho que é maléfico, mas ainda tenho orgulho. E é necessário o orgulho. Para quê? Para que eu reaja e possa ir modificando as outras coisas. Mas isso não pode me dominar, que o problema é esse. Dominação de sentimentos negativos leva a pessoa a não conseguir modificar nada em si. Nem pensamentos, nem ações, nem palavras, nem nada. É como eu sempre falo, a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Então, muitas vezes a pessoa não quer por isso. Não vamos dizer assim, uma pessoa maleável. Tem pessoas que são inflexíveis demais.
Isso aqui tem que ser desse jeito. Aí quando você pergunta a ela por quê? Porque eu quero. Sim, mas porque você quer por quê? Explique o porquê que você quer que aquilo seja desse jeito. Não porque não sei o quê, começa a dar justificativas que não convence a pessoa. Né? Tem pessoas que se acham muito inteligentes e acham que pode passar a perna em todo mundo. Né? E não é assim. Veja bem, faltar algum dever. Qual é o nosso dever? Nós temos dever de quê? Para com a gente e com o outro. Então, tudo a gente tem que ver. O meu dever, eu estou cumprindo o meu dever? Mas sempre a gente olha que o outro não está cumprindo. Mas eu estou cumprindo? Eu estou fazendo a minha parte direitinho? É isso que Santo Agostinho quer que a gente faça. Foi assim que ele conseguiu, né, ver, olhar a vida por outro prisma. O prisma da espiritualidade, de desenvolver a espiritualidade e com isso fazer a mãe dele muito feliz, graças a Deus, e o pai ficar remungando lá, que também não tem nada a ver. Então ele disse que foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então é dessa forma também a gente, certo? Ele diz assim, olha a outra recomendação, eu trouxe, gente, aqui no papel para poder eu não perder nenhuma vírgulazinha, nem nada dele, né? Ele diz assim, aquele que todas as noites lembrar-se todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião. Ele fala anjo guardião porque ele era católico. Nós, espíritas, chamamos de guia espiritual, mentor espiritual, espírito protetor, orientador. O anjo guardião, ou seja, aquele que te guarda, né? O anjo guardião é aquele que te guarda, ou seja, aquele que quer o teu bem. Muitas vezes Deus coloca na vida da gente anjos guardiões de carne e osso, que estão aqui conosco em carne e osso. Mas a maioria dos nossos anjos de guarda são espíritos já desencarnados que galgaram já determinada posição moral, espiritual e ética, né? E que está abalizado a nos orientar, porque a gente não pode dar o que não tem. Então, se eles não estão moralmente já um pouco evoluídos, a mais do que nós, então não pode ser um guia espiritual, um guardião, porque o guia é aquele que vai guiando você para as coisas boas, para as coisas certas, para você cumprir os seus deveres. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas nossas, vamos dizer assim, pelas nossas vontades, nossos desejos, né, mais ilícitos, e esquecemos justamente de fazer a coisa certa. E é aí onde o anjo guardião, ou guia espiritual, o mentor, chega e sopra no teu ouvido através da intuição, da mediunidade da intuição. Ei, tu tá errado, cara. Não é por aí, não. Tu pisou na bola. Ó, tem que refazer esse jogo. Você não pode jogar de uma forma aonde você está prejudicando, mesmo de gente se prejudicando, porque quando a gente prejudica o outro, a gente prejudica principalmente a nós, porque existe uma lei chamada lei de causa e efeito. Eu sempre cito ela e sempre vou citar, porque não tem como fugir da lei de causa e efeito. Que é muitas vezes o que a pessoa diz, mas Deus perdoa, sim, Deus perdoa tudo. Ele sabe que nós somos pequeninas ainda, que nós fazemos as coisas por ignorância, por maldade, por rebeldia, isso ele sabe. Então ele nos perdoa sempre, certo? Mas a lei criada por ele, nós estamos abaixo dela. Fez errado, ofendeu, magoou, prejudicou, tirou a vida, roubou, fez o que foi de errado com o outro, a culpinha é nossa, não é de ninguém não. Essa historinha que inventaram,
né? De Satanás, de diabo, de demônio. Foi para quê? Achar bode expiatório. Ah, não, eu fui tentado. Ah, olhe, foi uma coisa que ficou dizendo no meu ouvido que era assim e era assado. Ainda hoje eu escutei do motorista de Uber, ele falando, gostei muito do grau que ele está de entendimento. O que foi que ele disse? Ele disse, olha, as pessoas querem conseguir as coisas, mas são preguiçosas, não querem trabalhar. Ele disse, uma vez eu estava esperando para uma chamada de Uber, me fiquei parada esperando, demorou uma meia hora, uma hora e nada. E aquele negócio no meu ouvido dizia, vai-te embora para casa, vai-te embora para casa. Né? Aí, mas tinha aquele outro lado que dizia, não, tenha paciência, fica aí, espere mais um pouco. É algum demônio, algum anjo que está soprando? Pode ser, mas não demônio. Pode ser um espírito intuindo para se divertir às custas dele. Mas aí cabe a você fazer o quê? A escolha certa. A escolha certa. Né? Porque somos nós que temos que escolher o certo ou o errado. Escolhemos o certo, maravilhoso, né? Estamos cumprindo o nosso papel, estamos desenvolvendo toda a nossa espiritualidade. Escolhemos mal, vamos ter que responder por isso. Agora aqui ou depois. Quando a gente não consegue refazer aqui, que é, né, pego pela lei de causa e efeito, você não consegue fazer aqui, aí veja agora, a misericórdia divina é fantástica, porque ela nos dá oportunidade de retornar, tomar um novo corpo, ter novos pais, ou até pode ser os mesmos, e refazer aquilo que fez de errado. Mas precisa você tomar consciência que errou. Precisa você querer reparar aquilo. Porque muitas vezes a gente acha, eu errei naquilo, mas tudo bem, errei, tá errado e pronto. É assim que diz. Não diz assim, eita, pisei na bola. Não cumpri o meu dever direito. Então, vou tentar refazer. Como é que eu vou fazer? Eu vou ver uma forma de eu me justificar com a pessoa, ou se for um ato meu, refazer aquilo de forma mais correta, onde eu não me prejudique nem prejudique ninguém. Mas, muitas vezes, não é assim que as pessoas fazem, né? Então, Agostinho, ele fala mais coisas. É porque no meio a gente tem que falar tudo isso para poder as pessoas concatenarem as ideias e começar a pensar, né? Olha, se Agostinho, que era um cara devasso, vivia na farra, vivia na gandaia, certo? Era sexualmente totalmente deseducado, indisciplinado. E ele conseguiu observar que estava errado e que tinha que refazer aquilo, que não era daquele jeito. Ele conseguiu, por que a gente não pode conseguir outras coisas? De mais fácil, porque, olha, gente, na energia sexual, no sexo desvairado, para a pessoa se desligar, porque é um vício, se transforma em vício. E o vício é difícil de a gente sair. Mas ele conseguiu sair. A mãe dele orava por ele, mas foi a escolha dele. Não foi ela, não adiantava. Ela podia orar, e ele não tomar nenhuma consciência, certo? De que estava errado e que precisava mudar. Porque se transformar é difícil. Porque você tem que sair de um estágio para ir para outro. E muitas vezes essa saída de um estágio para outro é doloroso. É doloroso, o vício é doloroso. É doloroso, eu não vou dizer que não é. Eu fumava feito uma caipora e quando eu decidi deixar de fumar, eu sofri um pouco. Por quê? Porque o organismo sentia a falta da nicotina e outras substâncias mais que o cigarro tinha. E coube a minha decisão de não querer mais fumar, mesmo passando por aquilo. Mas passou a fase, tem uma fase, e você tem que aguentar, você tem que ter determinação. Você tem que ser uma pessoa resistente.
e dizer, não, eu vou conseguir, e consegue, gente, consegue, eu lhe digo que consegue. Deixei de fumar, comecei a fumar, eu tinha 12 anos de idade, quando eu deixei já estava acho com 38, 40 anos, sei lá, nem me lembro mais, né? E deixei de uma vez, não tive problema nenhum, o pessoal, não pode deixar de uma vez, deixei de uma vez. Claro que eu orei muito, pedi muita ajuda do mundo espiritual, justamente dos meus mentores, meus guias, né, meus amigos espirituais, eles me ajudaram. É assim que a gente é ajudado, né? Então ele diz assim, ó, repare o que é que ele diz. Dirigi, pois, as vós mesmos perguntas. Pergunte para você mesmo, ele diz assim, interrogai-vos sobre o que tendes feito e que com que objetivo procedesses em tal ou tal circunstância. Olha só, perguntar a si mesmo. Quando você começa a se questionar, você está iniciando o seu processo de mudança. Enquanto você não se questionar com relação às suas atitudes, com relação aos seus pensamentos, com relação ao que você fala para as pessoas, como você reage às pessoas que estão ao seu redor, enquanto você não se questionar por que eu fiz isso, por que eu agi daquela forma, por que eu falei aquilo, por que eu pensei aquilo. Enquanto você não fizer isso, você não está iniciando o seu processo de mudança, o seu processo de espiritualização, porque é isso que faz com que você se modifique. Modificar a forma como você vê determinada coisa. Ele diz assim, sobre o que fizestes, alguma coisa feita por outros censurais. Aquilo que você vê o outro fazendo e você censura. E aí? Será que você não faz o mesmo? Ou já fez, ou faz, ou irá fazer? Né? A gente tem muita, veja, as mães. As mães têm essa mania. Quando acontece algo com o filho da vizinha, ou alguém que mora na sua rua, ou alguém da família, acontece algo ruim. Vamos dizer, o filho entra nas drogas, ou se revela homoafetivo, ou é uma pessoa que não gosta de estudar, gosta de estar... Muitas vezes essas mães ficam falando mal, vendo, tá vendo? Isso é porque a mãe dele não educou ele direito, falta de educação, certo? A mãe vive nas portas falando da vida dos outros, aí começa, certo? Mas quando o filho dela faz, aí quando é o filho dela que está nas drogas, que está não sei o quê, não, meu filho ele não é viciado não. Não, ele fez isso porque os outros colocaram na cabeça dele, ele foi influenciado. Sim, e daí? Mas está fazendo. Então, a gente tem que ver isso. A gente não pode ter um comportamento, pensar, agir de forma errada. Quer dizer, com o outro, você mete o pau, condena, bate o dedão. Agora, com os seus, aí você é toda maleável. Não, desculpa para cá, desculpa para lá. Não é assim. Isso está errado. Se o outro está errado, o seu também está. Agora, cabe você botar os dois dedão? Não. Tem todos os recursos para você buscar ajuda de psicólogos, de psiquiatras, né? Para deixar o vício, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, é isso que Santo Agostinho diz. Vamos ver se o que a gente está condenando no outro, a gente não faz. E muitas vezes a gente faz na calada, né? Gente, muitas vezes as pessoas fazem coisas pensando que ninguém está vendo. Ah, não. Tá escondidinho ali.
tem uma nuvem de testemunhas. Porque a gente pensa que está no espaço vazio. A gente está no espaço vazio de corpos físicos junto de nós. Mas de espírito está pululando assim, ó. Espíritos que estão nos olhando, nos vendo. Alguns com boas intenções para nos ajudar, para nos encaminhar. Mas uma grande maioria é para quê? Para exacerbar mais ainda aqueles pensamentos negativos que a gente está tendo ou aquela coisa que a gente está fazendo errada, certo? Então, ele diz assim, ó, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-te neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Gente, é dessa forma. Quem assistiu o filme Nosso Lar? André Luiz, que era médico, era um homem da sociedade, desencarna, passou 8 anos no umbral, e lá quando ele chega no umbral, ele encontra quem? Aquelas mulheres que ele prejudicou, aquelas pessoas que ele prejudicou, e não é só ele não, muitos outros espíritos. Então quando chega lá, tem as cobranças, olha ele aí, ou quando você rouba alguém, engana alguém, tira a vida, você vai ser apontado lá dentro. Então, como é que a gente vai estar? Se hoje, nessa hora, a espiritualidade me chamasse para retornar à vida espiritual, ou seja, passar pelo fenômeno da morte, eu estou pronta? Eu estou pronta? Não vou ter lá do outro lado, no mundo espiritual, alguém me cobrando coisas? Bem, nessa existência eu sei que não. Mas eu posso ter em outras existências feito coisas erradas. Essas eu não sei, mas agora, na atualidade, eu analiso e vejo que não. Até as pessoas que não gostam de mim, não gostam porque não gostam mesmo. Não que eu tenha feito algo para que elas não gostem. Tá entendendo? Então, a culpa não é minha, vamos dizer assim. Mas só outras coisas que tá por trás, que aqui a gente não vale a pena falar. Então, ele diz, ó, examinai o que pudestes ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo, e por fim contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então é dessa forma que a gente faz o nosso autoconhecimento. É assim, certo? Não tem uma fórmula, não. Ele aqui está dando os encaminhamentos de acordo com o que ele fez. Ele está passando a experiência dele, enquanto um cara que vivia de uma forma desordenada, em total, vamos dizer, desespero da vida, e se transformar num ser que estava espiritualmente já preparado. Então, é isso aqui que ele nos traz no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Mas quem quiser conhecer um pouquinho Agostinho, leia o livro dele, Confissões, é muito bom. Ele fala de tudo que fez e aprontou. Ele fala de tudo, então você vai conhecê-lo um pouquinho, tá ok? Então, gente, vamos ficando por aqui e que Deus nos abençoe.